Olá, nossa coluna podcast, de volta a mais um programa. E aí, Gi, tudo bem? Eu tô, e você? Também tô bem. Hoje a gente vai falar de uma missão. Um momento que a gente deixa de ser assistente e passa a ser o cirurgião principal. Um momento silencioso que muitas pessoas não percebem, mas isso acontece lá no nosso íntimo. Apresenta pra gente esse convidado. Dr. Leonardo de Sá, ele é cirurgião de coluna, ele é da equipe do Dr. Renê, da equipe do Zé, ele é nosso amigo e ele tá indo embora e vai nos abandonar aqui em São Paulo. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Gi? Obrigado pela apresentação. Feliz demais de estar aqui com você e com o Zé, né, nesse podcast. Primeira vez que eu tô vindo aqui no Espaço Físico e, parabéns para vocês, né? Muito bonito todo esse espaço, o design, a arquitetura do local. Parabéns para vocês e vamos bater um papo aí. Bora, Léo. Eu acho que a ideia de chamar o Leonardo, primeiro, ele foi um brilhante assistente nosso, então um menino muito responsável. É uma pena que São Paulo está perdendo um grande cirurgião de coluna, mas o lugar para onde ele está indo, com certeza os pacientes vão ficar extremamente agradecidos. A ideia do programa, Léo, é deixar um registro histórico. Uhum. Eu quero ver esse programa, assistir ele daqui 10 anos e observar a transformação da experiência, dos casos e da pessoa mesmo. Eu acredito que daqui 10 anos o Léo não vai ter esse cabelão todo. E vamos ver se esse shape dele aí, ó, de Kenny Reeves, se mantém igual. Se Deus quiser, voltar sim. Ô, Léo, e para as pessoas entenderem, né? Você é de onde? Para onde você vai voltar? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Eu sou de uma cidade chamada Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Eu sou médico, fiz faculdade em Vila Velha, na Universidade de Vila Velha, e vim para São Paulo fazer a residência de ortopedia e especialização em coluna. Então, eu vim para São Paulo em 2021, para o Hospital do Servidor Público Municipal. Fiz a residência de ortopedia e especialização em coluna com a equipe do Dr. Renê, equipe do Dr. José. E aprendi muito nesse tempo. Eu estou voltando agora do Espírito Santo para minha cidade mesmo, que é Cachoeiro de Itapemirim. E é sempre um desafio, né? Você sair de um lugar que você está para essa nova mudança. Mas minha família toda mora no Espírito Santo. Eu acredito que chegou a hora desse mudar de áreas, né? Claro que nunca é fácil, né? Eu estou aqui em São Paulo já tem um tempo, acostumado com tudo aqui. É uma cidade maravilhosa. Mas eu acredito que foi uma coisa que eu sempre pensei em voltar, né? Desde que eu vim para aqui, para São Paulo, para fazer toda essa formação de residência e tudo mais, já era meu plano voltar. Aí, nesse momento, eu acho que chegou a hora de voltar mesmo, de fato. Ô, Léo, nesses anos que você acompanhou, assim, quem está em casa, para entender a formação de um cirurgião de coluna, depois da medicina, 6 anos, a gente faz 3 anos de ortopedia e depois mais 3 anos da subespecialidade. Ele fica 2 anos como um assistente e um terceiro acompanhando e já comandando alguns outros colegas médicos, né, que estão se formando. Então, é uma formação longa. Sim. Nesse período todo, qual foi o momento mais desafiador? Putz, essa pergunta me pegou. Eu não sei te responder de cara qual que é o momento mais desafiador. Eu acho que o dia a dia já é um desafio. Porque coluna é uma especialidade muito complexa, né? Como você mesmo falou. Você passa pela faculdade de medicina, depois você faz sua residência, depois você vai fazer sua subespecialização. Então, coluna são pacientes com patologias complexas, patologias de tratamento delicado, tratamento individualizado. Então, eu não sei qual que é o maior desafio especificamente. Eu acho que todo dia é um desafio. Você pode pegar vários pacientes com a mesma patologia, que um responde ao tratamento de uma maneira, outro responde ao tratamento de outra maneira. Eu acho que cada caso é individualizado. Você vê várias coisas, como eu falei, diferentes na consulta, no ambulatório, em casos. Às vezes você vai pensar, o que eu vou fazer, né? Aí você tem que analisar caso a caso. Então, acho que desafio é todo dia um desafio, assim. E o que você mais gosta da sua profissão? Eu gosto muito Vamos por partes, né? Por que eu escolhi, assim, ortopedia? Por que eu escolhi coluna? Eu sempre achei uma especialidade muito resolutiva. Sempre achei que a ortopedia fosse assim e depois coluna pensei a mesma coisa. Quando eu entrei na residência, eu não tinha a ideia de que eu ia fazer coluna ou qual sub que eu ia fazer. Gostava muito de ortopedia. Durante a residência também escolhi fazer coluna porque eu gostava das patologias em si, né? Do estudo do tratamento da coluna,
do exame físico, das cirurgias. Eu achava cirurgia de coluna muito, muito legais. Adorava entrar em cirurgia de coluna. Então, quando eu vi que era isso que eu queria fazer na minha vida mesmo, entendeu? E eu acho que é uma especialidade que você consegue resolver bem o problema do paciente. Pô, é muito bom quando o paciente chega com uma determinada queixa. Vou dar um exemplo aqui de uma hernia de disco. O paciente está com uma dor ciática. Pô, doutor, tá doendo muito minha perna e tal. Você faz o tratamento com ele, tanto cirúrgico ou conservador, depende de cada caso, mas você vê que o paciente tem uma resposta boa. Então, eu acho que é muito gratificante você ter essa resposta e você ver que o paciente melhorou com sua abordagem, com o seu tratamento. Isso é muito legal, né? É ver o quão o nosso assistente vai sendo preparado e vai criando, né, uma responsabilidade e essa casca. Eles têm a oportunidade de fazer ambulatório com a gente e uma das coisas mais satisfatórias é o retorno do pós-operatório. Cada caso é um caso, cada desafio é um desafio, mas observar uma melhora do paciente é algo... É muito legal. Você passar a visita no dia seguinte e ver que ele tá melhorando e falou, doutor, melhorei bem. Isso não tem preço, entendeu? E não é monótono, porque assim, aquele paciente que você teve uma demanda de tratamento, desde o momento que chegou a cirurgia, você faz a cirurgia, ele volta, o próximo paciente na sequência da consulta é um paciente que talvez está começando no estágio do 0. E aí o ciclo se renova. Então, o ambulatório, a nossa prática no dia a dia, ela é sempre desafiadora. Isso é incrível, né, Léo? Com certeza. E dentro das cirurgias, de todas essas que você entrou, qual é a que mais te encanta hoje? Pra falar a verdade, Zé, eu gosto de toda a cirurgia de coluna. Parece que é clichê falar assim, não, mas é verdade, eu gosto muito. Eu gosto muito de cirurgia aberta e eu gosto muito de cirurgia endoscópica também. O que eu acho legal é que a coluna abre um leque de várias oportunidades para você. Você pode fazer, fora o tratamento conservador, né, em relação ao tratamento cirúrgico, você pode fazer tanto infiltração, você tem a cirurgia endoscópica, tem a cirurgia de artrodese, que é aquela famosa cirurgia de parafuso, tem a cirurgia de deformidade, que são escoliose, persifose, que são bem desafiadoras, mas eu gosto de tudo. Eu acho que, particularmente, uma que é muito legal é a cirurgia endoscópica. Porque a cirurgia endoscópica, você faz a cirurgia dependendo do horário de manhã e o paciente pode ir de alta à noite no mesmo dia. Cirurgia de 1 centímetro de incisão, aproximadamente. Aí você pode tirar a hérnia, pode fazer uma descompressão do canal medular. E você vê a resposta do paciente, ele melhora bem. Então, eu acho que a cirurgia endoscópica é uma que a gente vê que tem um grau de efetividade e de resposta do paciente muito boa. Mas eu gosto de tudo, cara. Ver a cirurgia aberta é muito legal também. Fazer cirurgia aberta é muito interessante. Tem uma pergunta que é bem interessante, que é, na tua opinião, hoje, o que é mais pesado? A caneta que decide o tratamento ou o bisturi? Eu acho que é a caneta, hein? Acho que a caneta é mais pesado, porque você planejar, que como a gente conversou antes, né? Não existe uma receita de bolo. Não é porque o paciente tem tal patologia que tem tal tratamento. O paciente pode responder de uma forma com tratamento ou de outra. Então, eu acho que todo caso você tem que pensar bem, né? Tem que falar, será que esse paciente vai se beneficiar dessa abordagem? Do tratamento conservador, do tratamento cirúrgico? Mas qual que vai fazer? Vai colocar parafuso? Vai fazer cirurgia por vídeo, né? Que é endoscópica? Então, eu acho que os dois são desafiadores. Quando você vai definir o tratamento, você tem que estar muito certo o que você vai fazer. Não tem como você chegar na hora e falar, vou mudar, ou falar. Você tem que conversar com o paciente, você tem que apresentar a proposta para ele tem que se sentir seguro com você. Então, eu acho que na hora de você bater o martelo e decidir, vou fazer tal coisa, você tem que estar muito seguro do que você vai fazer, para você dar a melhor abordagem para ele. Chega na hora da cirurgia do bisturi na pele também, que você pensa, é uma responsabilidade muito grande, né? A pessoa confiou a coluna a você. Então, você tem que entregar um resultado. Então, os dois são desafiadores e acho que igual os dois assim, mas os dois têm muito peso. Existe uma frase, Gi, que fala assim, que o médico leva 3 dias para estudar uma patologia, uma doença. Leva 3 meses, às vezes, para entender a técnica. Leva 3 anos para executar a técnica. E leva 30 anos de quando não indicar a técnica. Então, a responsabilidade, ela não é no ato cirúrgico, é no planejamento cirúrgico. Consegue ter essa percepção? Esse entendimento, aham. Então, por isso que é muito importante discutir, ouvir,
questionar, você está em casa, vai passar por uma cirurgia, vá ouvir uma segunda opinião, uma terceira opinião, forme um colegiado de opiniões e decida pela melhor técnica, pelo melhor médico que você julgou e veja, né, o histórico dele. E o Léo é essa responsabilidade. Ô Zé, já que você está falando nisso, como é que acontece esse planejamento cirúrgico? Excelente. Como é o nosso planejamento cirúrgico, doutor Leonardo? Bom, o paciente chegou no seu consultório, né? Você não conhece o paciente, você vai conhecer ele naquela hora. Então, vai desde o início do acolhimento, analisar qual é a principal queixa do paciente, passa pela anamnese, pelo exame físico e analisar qual é a demanda do paciente. Ah, eu tenho uma dor desse jeito, eu tenho uma dor daquele outro jeito, o que me incomoda é isso, o que me incomoda é aquilo. A gente tem vários critérios para você definir quais são os passos, né? Muitas das patologias de coluna, na maioria das vezes, elas se beneficiam com tratamento conservador. A gente não indica cirurgia de cara, né? Então, assim, o paciente chegou com uma queixa sem nenhum tratamento. Claro que tem as patologias de tratamento cirúrgico de cara, como síndrome da cauda equina, como déficit neurológico franco agudo. Mas vamos dar exemplo de um paciente que chegou lá no seu consultório com uma dor ciática, uma dor radicular ou uma dor lombar axial. Você inicia o tratamento conservador com medidas, mudança de hábito de vida, fortalecimento muscular, atividade física, que é importantíssimo, a gente sempre frisa bem isso para os pacientes. Começando com isso, uma boa fisioterapia, a gente pode entrar com medicação e a gente vai escalonando o tratamento. Grande maioria das vezes, os pacientes melhoram bem com isso aí. Não precisa, às vezes, sair indicando cirurgia de cara. Muitas pessoas já chegam pensando que já vai indicar cirurgia, que só sai com cirurgia, e muitas vezes não é assim. Muitas vezes, você fazendo esse tratamento, melhora. Ah, e se não respondeu? Dá pra gente continuar tentando, otimizar a medicação. Dá pra gente fazer infiltrações, que também são boas técnicas para alívio da dor, né? Tem vários tipos de infiltração. E muitas vezes o paciente também chega no consultório perguntando: eu fiquei sabendo da cirurgia endoscópica, como é que é e tal. Então tem vários critérios, né, para você indicar. Não é todo paciente que se beneficia da mesma cirurgia do outro. Então, você tem que individualizar o tratamento e escalonando. Tratamento conservador, melhorou? Ok, vamos continuar. Teve alguma resposta não satisfatória? Aí vai escalonando o tratamento até chegar na resolução do problema. Mas vocês se ajudam? Se tem um caso que ele é mais difícil, vocês pedem a opinião uns dos outros? Com certeza. A gente tem redes de apoio, né? Nós somos de um grupo. O grupo tem pessoas muito mais velhas, com muito mais experiência. Olha esse caso, vocês já viram algo parecido? Porque a ideia do planejamento imagina assim, você está pegando o seu carro, você está saindo da sua casa e você quer chegar na praia. Você pode escolher qual estrada? A Imigrantes, falando de São Paulo, Anchieta. Então você pode escolher diversos caminhos, mas o objetivo principal é chegar até o final do seu destino. Cirurgia, muitas vezes acontece isso, Gi. A gente teve diversos programas, o Dr. Rodrigo Amaral, ele fala uma frase muito importante. A cirurgia é minimamente invasiva, mas ela tem que ser maximamente resolutiva. Então, nós precisamos trazer para o paciente a resolução. Nas nossas mãos, a cirurgia de corte pequenininho, endoscópica, resolve a maioria dos problemas. Outros cirurgiões mais velhos preferem um corte mais tradicional, uma cirurgia aberta. Tem algumas relevâncias de pós-operatório, mas o objetivo final é tentar trazer uma melhora do paciente. Então, planejamento é chegar no objetivo, que é a melhora. Cada um pode escolher alguma forma. Por isso, você tem que ouvir as opiniões e tentar chegar na sua melhor conclusão. Decisão médica hoje é uma decisão em conjunto com o paciente. A gente dá as opções, olha, eu faria isso, eu faria aquilo, essas são as vantagens, essas são as desvantagens, e aí a gente tentar construir juntos. Então, o planejamento, a gente fala, tem muita aquela história, eu cheguei lá na cirurgia e descobri coisas. Muitas vezes é porque você não planejou. Porque você só executa aquilo que você planejou. Então, planejar é construir tudo aquilo que você já tem na sua cabeça. Essa é a próxima pergunta. Como é que você passa a noite anterior à cirurgia? Só para pegar um gancho do que você falou, já vou responder essa pergunta, mas eu acho que o que você quis dizer, falou direitinho, é que a gente tem que ter humildade. Muitas vezes a gente vai pegar um caso que às vezes a gente não
tem uma certa dúvida, né? Então, pô, é sempre legal você pedir a opinião de um cirurgião mais experiente. Falar, tô pensando em fazer isso, o que você acha? Tô pensando em fazer tal técnica, você acha que vai me beneficiar? Porque não tem espaço para ego, entendeu? Eu acho que o foco é sempre melhorar o paciente. Então, você tem que pegar a opinião de alguém que você respeita, de alguém que você conhece. Já pedi muita opinião pro José. Então, assim, eu acho que tem que ter humildade e sempre pensar em prol do paciente e planejar da melhor maneira. A pergunta que você fez o dia anterior, né? Cara, nas primeiras vezes você não consegue dormir direito. Que você fica, cara, eu acredito muito que você tem que também, você tem que pedir a Deus para que tudo que você planejou dar certo, né? Porque tem várias coisas que interferem no seu planejamento. Mas às vezes você planejou tudo direitinho e complicações cirúrgicas também existem. A gente explica para o paciente. Toda cirurgia tem seus riscos, né? Desde uma infiltração até uma cirurgia de escoliose que você vai abrir as costas do paciente toda. Então, eu acho que a gente tem que... O dia anterior não é fácil. Você fica pensando no seu paciente, você quer que ele melhore, você quer que a técnica que você executou tenha resultado. Então, quanto melhor você planeja, mais você dorme tranquilo à noite. Mas, te falar a verdade, que no começo, assim, você não dorme fácil, não. Eu tenho dificuldade até hoje com isso. Assim. Cirurgias grandes, cirurgias desafiadoras, eu acordo umas 3 vezes à noite achando que eu já perdi o horário. Sério? Então, a gente fica num estado de alerta, né? Então, e a cirurgia, é engraçado, né? O Dr. Leonardo operou com vários da equipe. Cada um tem uma personalidade, né? Sim. Tem um que é mais silencioso, tem um que é mais falante. E conforme a dificuldade vai aparecendo, cada um reage de uma forma, né? Alguns ficam totalmente silenciosos, outros ficam às vezes até mais bravos. Me traz isso, me traz aquilo. Então, é saber respeitar a individualidade e saber entender que toda cirurgia, ela não é um corte de cabelo. Corte de cabelo a gente brinca no consultório que ele volta a crescer. Não gostou, ele muda. Pintou, não gostou, ele volta. Cirurgia não tem volta. Não tem como você chegar para o seu cirurgião e falar: doutor, desfaz essa cirurgia que o senhor fez. Isso não tem volta. Então tem que ter uma responsabilidade muito grande. Então a indicação, na minha opinião, eu acho que ela é mais pesada, a caneta que indica, do que o bisturi que corta. Sim. Como foi o Dr. René na sua vida? Bom, primeiramente um abraço para ele, deve estar vendo aí. Um abraço pro senhor, chefe. Cara, eu sou muito grato ao Dr. René. O Dr. René abriu as portas para a equipe, sempre me ensinou muita coisa, desde as cirurgias abertas, cirurgia endoscópio. O Dr. René é uma pessoa que ele agrada todo mundo, né, cara? Ele é uma pessoa muito gente boa, uma pessoa super do bem, uma pessoa que, cara, tenho um carinho muito grande por ele. Me abriu as portas, me ensinou muita coisa. E considero ele... eternamente vai ser meu chefe, mas considero ele também como uma pessoa muito querida e um amigo. Então, tenho muito a agradecer ao Dr. René e por tudo. Tem uma coisa interessante, Gi, que às vezes a pessoa que está em casa não sabe. Quando você está na sua formação, existe aquele professor que fala, mas muitas vezes quando vai mostrar não consegue executar com tanta maestria quanto fala. O Dr. René é um exímio cirurgião e o mais interessante é que ele não esconde o jogo. Então, tem uma história que, antigamente, numa escola tradicional, as pessoas acabavam colocando as mãos assim para não deixar o assistente entender o que estava acontecendo. Então, a pessoa ficava ali, né? Olhando meio que por fora. O Dr. René sempre discutiu, sempre mostrou, sempre auxiliou. Então, e as coisas da mão dele parece que é fácil, né? Impressionante. Você vê ele fazendo assim, você fala, cara, ele é diferenciado mesmo. E quem tá te esperando lá na sua cidade? Como é que tá esse retorno? Como é que tá a volta? Bom, como eu falei, né? Voltando para Cachoeira de Itapemirim. Minha família toda mora lá. Minha namorada mora lá também. Então, são eles que estão me esperando. Esse momento de transição não é um momento fácil, né? Depende de algumas oportunidades. E, graças a Deus, eu consegui umas oportunidades muito boas na cidade. Tanto para coluna quanto... da parte da ortopedia, estou sendo muito bem recebido. Bom, eu vou... Inicialmente agora, eu recebi a oportunidade de atender na clínica chamada Precision, que tem lá em Cachoeiro, que é uma clínica fantástica, uma clínica de renome com cirurgiões experientes, cirurgiões consagrados. Muito feliz em fazer parte da equipe.
E, bom, na Precision já vou começar a abrir a agenda a partir da semana que vem. Uau! Então, tá aparecendo algumas outras oportunidades também e as coisas estão dando certo. Estão caminhando num rumo bem legal. Ô, Léo, e o que você vai sentir mais falta daqui de São Paulo? Olha, São Paulo é uma cidade que tem muita coisa para fazer. Então, assim, fora os amigos que a gente deixa aqui, né? Tanto o Zé, a equipe, Dr. Renê, a equipe da coluna, os meus amigos da residência, né? Meus R iguais, R menos, R mais, todo mundo, os amigos que a gente deixa aqui. Em relação à cidade, São Paulo é uma cidade que tem tudo para fazer, então, principalmente a parte de restaurante, cara. Eu gosto muito de sair para comer. Então, essa parte de São Paulo a gente fica com um pouco de falta, porque é uma coisa que é muito boa na cidade. Ô, Léo, e voltando para lá, você já tem uma equipe que vai te abraçar, que vai te dar um apoio. Essa equipe, eles fazem todos os procedimentos cirúrgicos que a gente realiza aqui em São Paulo? Fazem todos os procedimentos cirúrgicos. Eu conversei com o chefe da equipe, me explicou como é que é o funcionamento lá da cidade, como é que é a demanda. Tem tanta parte de cirurgia endoscópica como a gente faz aqui, a parte de degenerativa. Então, o pessoal lá, os assistentes, os outros membros da clínica são muito bem preparados, têm uma formação muito boa. E as cirurgias que a gente faz aqui, as cirurgias que vão acontecer lá também. Tanto não só a parte da cirurgia, quanto a parte teórica, a parte de planejamento, a parte do tratamento ao paciente como um todo, né, vamos dizer assim. E você acha que nesse começo você vai ter que fazer um pouquinho de ortopedia ou você acha que vai conseguir focar só na coluna? Eu acho que no começo a gente tem que abraçar as oportunidades que aparecem. Tanto que está aparecendo também a oportunidade para mim como na ortopedia mesmo, né? A parte do trauma, a parte de ambulatório. E inicialmente eu acho que é muito bom essa experiência de fazer e acredito que no começo também vou atender a parte da ortopedia, né? Parte ambulatorial, parte de cirurgia do trauma, junto com a coluna. Aí a longo prazo vamos ver. Isso é uma coisa bem interessante da vida de quem está começando uma carreira dentro de um grande centro e dos centros periféricos, né? São Paulo, a nossa demanda é exclusiva de coluna. Hoje eu não faço nada além de coluna. Muitas vezes, quando você vai para uma cidade um pouco menor, você acaba tendo que dar um plantão, você acaba tendo que, às vezes, operar uma urgência do plantão. Então, fratura, essas coisas a gente acaba. E a nossa formação nos permite isso. Então, um ortopedista que fez coluna, antes de tudo, ele é um cirurgião do trauma. Então, tem uma habilidade cirúrgica, que é essa habilidade que a gente leva para a nossa residência de coluna. E muitas vezes a gente fica flertando, né? Entre coluna e um pouquinho trauma. Isso para você é tranquilo? Não tem muito problema com isso não, para ser bem sincero. Coluna é a nossa especialidade, né? Mas, como você falou, faz parte da nossa formação. Antes de fazer coluna, a gente faz a parte da traumatologia, né? Ortopedia e traumatologia. Então, a gente opera as fraturas, opera as urgências que chegam no plantão. Então, a gente tá familiarizado com isso, né? Residente de ortopedia são 3 anos. Então, para mim, não tem muito problema, não, sendo bem sincero. A gente faz a especialidade, só que a gente tem a outra especialidade. Tem a especialidade, que é a ortopedia, e a subespecialidade, que é a coluna. Então, tá abrangendo tudo. E o Léo me contou também que ele tá voltando e vai trabalhar na universidade, não é isso? Tem uma faculdade de medicina na minha cidade, que chama Multivix. Conversando lá, apareceu a oportunidade para eu começar na cadeira de semiologia dessa universidade. Então, é um desafio, né? Aham. Mas acredito que eu tô preparado e que vai dar tudo certo, sim. Que legal. O que é semiologia? Semiologia vamos colocar aqui a parte do exame físico, né? Então, como é que é uma consulta, não da ortopedia, mas de qualquer especialidade médica? O paciente vai chegar no seu consultório, você vai ter que conversar com ele, fazer as perguntas e discutir a queixa dele. E essa parte se chama de anamnese, que você vai fazer as perguntas para o paciente, tanto pergunta em relação à queixa, qual é a demanda dele, o que ele tem de doença prévia, o que ele já tentou de tratamento, o que está incomodando ele, quais medicamentos ele toma, quais são os hábitos de vida dele. A segunda parte é o exame físico.
Então, você vai fazer o exame físico direcionado para a queixa do paciente. E na semiologia, é isso que a gente ensina. A gente ensina essa parte tanto na anamnese quanto no exame físico. Então, vamos botar num grupo de exame clínico. E isso que é a semiologia. A anamnese junto com o exame físico do paciente. Ô, Léo, agora pensando numa coisa de futuro. Quando a gente assistir esse programa daqui 10 anos, o que você acha que a vida vai estar acontecendo? O que te espera daqui 10 anos? Se a gente fechar o olho e abrir daqui 10 anos, como é que vai estar a tua vida? Não sei responder como é que vai estar. Eu sei responder como é que eu gostaria de estar. Quais são os sonhos? Bom, eu gostaria daqui a 10 anos de ser um médico respeitado, onde eu estiver trabalhando, né? Que seja reconhecido como um médico ético, um médico que consegue resolver bem o problema do paciente, que é respeitado mesmo onde trabalha e que consegue fazer o melhor. Eu acho que é muito importante essa parte da realização profissional. Então, o que eu gostaria é isso, estar com saúde, tanto para mim quanto para meus familiares, para todo mundo. E na profissão, ser um médico reconhecido onde estiver trabalhando e... mais isso mesmo. E, Léo, você não pensa em voltar para São Paulo? Futuramente? Acho que não. Não? Não. Acho que São Paulo foi muito bom durante o período que eu estive aqui. Mas meu planejamento de vida é voltar definitivo mesmo. A gente volta para casa às vezes para visitar uns amigos, né? Para passear, mas eu acho que para morar mesmo, eu acredito que já foi o tempo, né? Já, né? Casado, solteiro, com filho ou sem filho? Não, eu pretendo estar casado com filho. Quantos filhos? 2 a 3 filhos tá bom, né? Cachoeiro dá pra ter 3. Ô, Léo, conta pra gente alguma história engraçada. O Léo é muito engraçado. O Léo tem uma característica que ele olha as pessoas e ele pega, sabe aquele detalhezinho do jeito de falar, do jeito de agir, e ele imita todo mundo. Sério? Ele é um perigo. Assim. Conta pra gente alguma história engraçada de ambulatório, de paciente. Eu sei como é que você fala. Vai, Léo. É porque, né, na época que eu acompanhava o Zé no ambulatório, né? Ele consultando o paciente, ele tem um jeito peculiar de falar. E aí, muitas vezes, os pacientes têm indicação de passar com reumatologista, de passar com fisiatra. Então, o Zé sempre fala assim, você já passou com um reumatologista? Ele dá essa acentuação no meio, né? Você sabe, com fisiatra. Deixa eu te mostrar uma ferramenta legal, né? Maravilhoso, meus jeitinhos aí. Fica imitando. Ai, meu Deus. Mas você não tem alguma história pra contar nossa, de algum paciente, alguma coisa engraçada, alguma coisa que te marcou? Putz. Eu tenho um paciente. Conta aí que tiver. Tem um paciente. Acho que eu já sei quem é. Exato. Botafoguense. Eu tenho um paciente que é muito querido e é um caso extremamente desafiador. É um paciente que ele ficou, por um momento, plégico, ele não tinha movimento dos braços, da perna. A gente fez uma cirurgia grande. Esse paciente, eu levei ele para um congresso, o caso, e eu consegui, uma competição que tem nacional no nosso congresso, a ser campeão desse setor do congresso. Então, é uma parte do congresso que a gente discute complicações cirúrgicas e resolução. E eu levei o caso dele. Você foi campeão com o caso dele? Com o caso dele. Ganhei um chequinho de R$2.500. E aí, quando eu contei pra ele falou, eu quero metade desse valor aí, doutor. Ué. É justo? E ele é muito querido. Teve uma vez que ele sempre no ambulatório ele pedia aquele colar cervical, né? Aí teve uma vez que eu falei, eu vou me antecipar, né? Aí eu fui lá em cima, peguei um colar cervical e deixei guardado aqui na cadeirinha do lado. Aí acabou a consulta, ele sempre terminava assim, falava assim, doutor, queria te fazer um pedido. Eu falei assim, já sei o que você quer, tá aqui, ó. Toma aqui seu colar cervical. E aí um dia ele chegou no consultório, cadê o doutor Leonardo? Não, o doutor Leonardo não tá aqui, por quê? Ele levou uma camiseta do Botafogo. Mentira! Você conhece sabia que existe um time de futebol chamado Botafogo?
Inclusive, crianças, torçam para o Botafogo. É Botafogo do Rio de Janeiro, né? Não tem outro Botafogo de Cachoeiro, não. Botafogo até 2 anos atrás, eu acho que ninguém conhecia. Não, famoso no Espírito Não, Santo. tem que respeitar, Zé. Tem que respeitar o fogão. Eu tenho uma bronca do Botafogo, que eu sou santista. E eu levei muitos anos para ver o Santos ser campeão. Em 95, Túlio Maravilha Sim. fez o favor de roubar-nos um título. E essa dívida tá até hoje. E ele levou a camiseta do Botafogo. Falei, mas quem operou fui eu. Ele que vai ganhar o presente. E toda vez que ele tá na consulta, ele pergunta do Leonardo. Mas foi pelo colete, Léo? Não, acho que é por causa que eu passava sempre visita nele. Então, ele já teve algumas internações, que ele tinha um quadro de dor crônica. Então, ele sempre, a paciente que ia aparecer no ambulatório, sempre conversava muito com a gente. Então, a gente acabou pegando amizade, né? Passava visita sempre nele, ele sempre aparecia no ambulatório, a gente conversava muito. Aí, quando falava do Botafogo, ele começava a falar desenfreado. E era muito legal, porque eu também adoro falar de futebol. Ah, que legal. Então, a gente conversava pra caramba e tal. Outra história que é engraçada foi a época da final da Libertadores de 2024, né? Que tinha uma cirurgia no sábado. E eu falei, cara, o Dr. René e o Dr. José já estavam planejados de fazer o caso e eu ia com eles também. Só que o Botafogo chegou na final da Libertadores uma vez em 100 e poucos anos de história. Eu conversei com o Dr. René e falei, chefe, eu queria fazer um pedido pro senhor. O que é? Fala aí. Falei, chefe, é final da Libertadores esse ano, sei lá se eu vou ver o Botafogo chegando na final quando eu estiver vivo de novo. Então, queria saber se eu conseguia ir ver o jogo e tal. Aí ele liberou. E o Botafogo foi campeão, né? E graças a Deus. E essa cirurgia foi uma cirurgia também bem marcante. A gente foi operar um padre que tinha uma doença que a gente chama de Schwärmer. A gente foi para um outro estado, uma outra cidade, operar o padre. E aí eu falei, você não vai, né? Por causa do jogo. O Dr. René já tinha liberado. Eu falei, eu vou torcer pro Botafogo perder de novo. É o segundo motivo. Vocês ganharam? Ganhamos 3-1, só que quando eu fui ver o jogo, o Botafogo é um time muito azarado. O Botafogo sempre dá tudo errado. Tem um ditado que diz que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Ah, meu Deus. O Botafogo, com 1 minuto de jogo, o volante do Botafogo tomou vermelho. Aí eu já pensei, meu Deus do céu, não vai ganhar de novo, já vai perder de novo. Mas ainda bem que deu tudo certo. O Zé sabe como é que é a relação que eu assisto o jogo, né? Às vezes quando... contei. Olha como o torcedor botafoguense é. O botafoguense não é normal, gente. O botafoguense é meio pessimista. É sofredor? É. Começa a assistir o jogo, eles desligam a televisão. Porque acham que vai dar tudo errado, então eles vão ligando a televisão a cada 10 gente. Meu avô fazia isso. Ah lá. Meu avô assistia o jogo no rádio, né? Então ele ficava aqui com o radinho na orelha. E aí quando falava assim, atenção pro placar, ele desligava. Mentira! Ficava com o rádio assim, Botafogo jogando com outro time, na hora que o outro time tava lá, não sei o que, vai fazer o gol, vai bater pro gol, rebateu, ele desligava. Ele não queria ouvir o Botafogo tomando gol. E é muito engraçado, porque eu lembro disso aí, e muitas vezes eu tenho o mesmo comportamento. Você faz igual. Não no rádio mais, mas assim, vendo na televisão, já teve jogo que eu fiz isso. Você tá lá, Botafogo tomando uma pressão absurda, ganhando de um gol de diferença, não podendo tomar o gol para se desclassificar. Aí eu conto no relógio assim, quanto tempo falta para acabar o jogo, contando a acréscimo? 10 minutos, então vou desligar a televisão agora. E daqui 10 minutos eu ligo só para ver o resultado final, porque esse durante, às vezes, é complicado. Que sofrência. Léo, a gente já tá indo para a parte final do programa. Eu quero te perguntar 3 coisas. Primeiro, para quem tá terminando a medicina, pensa em fazer uma especialidade. Por que fazer ortopedia? Eu sei que você já deu uma pincelada aqui, mas o que a ortopedia te deu? A ortopedia é uma especialidade clínico-cirúrgica, né? Então, você consegue fazer desde cirurgias quanto a parte ambulatorial. Eu acho que a ortopedia também, como tem muitas subespecialidades, muitos ramos, né? Joelho, ombro, coluna, quadril, etc., abre um leque para muitas patologias e vários tratamentos diferentes. Então, como eu falei, você consegue fazer tanto a parte ambulatorial, a parte de consultório, a parte de cirurgia. Tem milhares de técnicas diferentes para cada subespecialidade. Então, eu acho que isso é uma característica muito legal da ortopedia. Você consegue ver várias técnicas, você tem vários caminhos para você seguir, né? A ortopedia não é uma coisa só. Não é só fratura, igual às vezes o pessoal fala, quebrou, tem aqueles memes lá, preciso fixar o osso. É muito além de fratura. Entendeu? Então tem muitos caminhos para ir. Para quem está fazendo medicina, eu acho que a primeira coisa é você tem que escolher o que você gosta. Não dá para fazer uma especialidade que você não queira estar fazendo, porque é o que você vai levar para o resto da sua vida.
Dentro do que você escolher, você tem que analisar. Aí tem várias nuances. Você tem que analisar o mercado, você tem que analisar qual a sua perspectiva de trabalho. Tem especialidades que demandam muito plantão, tem especialidades que são mais ambulatoriais, consultório. Então, a pessoa tem que escolher o que ela quer fazer do modo de vida dela, né? Então, eu acho que na hora de escolher a especialidade, tem que escolher o que você gosta. Dentro do que você gosta, o que mais combina com o estilo de vida que você quer ter. E basicamente isso. E quem já fez ortopedia e está pensando em fazer coluna, vale a pena fazer residência com a gente? Se vale. É uma residência que a gente bota muito à mão. A gente vê muito caso complexo. A gente roda em vários hospitais. Não só em São Paulo, mas hospitais em Santos. A gente faz muita cirurgia em Santos, Santa Casa. Hospitais no ABC, Paulista. Então, você tendo a oportunidade de rodar em vários hospitais, você conhece várias realidades diferentes. Hospitais como o Sírio, por exemplo, assim, hospitais como hospitais de ponta, onde você tem todo o recurso disponível, hospitais do SUS, onde você nem sempre tem todos os recursos disponíveis e você tem que sempre fazer o seu melhor. Então, eu acho que em relação a isso também foi uma residência muito boa, porque a gente vê várias realidades, desde o SUS aos hospitais top de linha. E é uma residência também que a gente, além de ver vários casos, alguns casos, ver muitas patologias diferentes, a gente consegue botar muito à mão. Então, desde o R4, a gente já consegue operar, claro que sempre com supervisão, com assistente do lado, mas sempre conseguindo fazer de uma maneira que a gente consiga pôr a mão, e isso é muito importante, né? A gente é cirurgião, a gente quer operar, a gente tem que operar. Então, quanto mais eu acredito que você faz, eu acho que você pega mais mão e mais experiência. Léo, quem que é a sua maior fã? Acho que talvez seja minha mãe. Manda um recado pra ela. Oi, mãe. Bom, tô voltando pra casa, hein? Que alegria, mamãe, ouvir isso. Eu não conheço ela pessoalmente, mas ela sempre foi uma pessoa muito carinhosa, assim, com o nosso programa, sempre deixou mensagens. Ah, que legal. E sempre, quando a gente posta uma foto, quando a gente tá tirando uma foto do centro cirúrgico, ela sempre fala, cuida bem do Dr. Leonardo. Então, tem um carinho grande por ela. Teu filho é um grande cirurgião, um grande homem, e tá voltando pronto pra cidade. E, se Deus quiser, vai ajudar muitas vidas aí. Obrigado. Gi, eu acho que esse programa hoje é um programa de homenagem. Sim. Eu acho que a ideia é poder dizer pro Léo que o Léo foi um excelente assistente. Eu tenho muito carinho, muito respeito. Eu acho ele muito comprometido com o paciente. Eu acho que a gente pega carinho por todo mundo que vai passando na nossa equipe, tanto os que ficam, tanto os que vão embora. E eu acho que o que mais importa, Léo, é olhar o nosso paciente como se fosse alguém da nossa família. A gente não consegue 100% das vezes atingir o melhor resultado, mas a gente tem que atingir o resultado que a gente gostaria de atingir nos nossos pais, no nosso filho, na nossa esposa. Eu acho que o Léo leva isso com ele, esse olhar, esse carinho. Todos os pacientes, quando pergunta com uma forma carinhosa. Então, eu acho que se atingiu, você está pronto. Eu acho que manter sempre focado nisso, não deixa vaidades, não deixa o ego que você comentou. E o mundo tá aí para você, faça com responsabilidade. Todo grande poder, né? Aquela história do Homem-Aranha, todo grande poder tem grande responsabilidade. Então, aproveita a tua vida, seja feliz e faça o bem. Muito obrigado. Léo, foi um prazer enorme te conhecer. Voltar para casa é muito bom. E eu acho que voltar para perto de quem a gente ama é melhor ainda. Com certeza. Muito sucesso e vem visitar a gente. Com certeza, volto sim. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e conversar um pouco com vocês aí. O programa de hoje foi um bastidor do nosso dia a dia. Então, muitas vezes a gente, quando vai para o centro cirúrgico, a gente tem uma equipe extensa ajudando, um anestesista, avaliação cardiológica, o meu assistente. Então, o Dr. Leonardo é um da equipe. E muito obrigado por ter aceitado participar hoje. E bora pro próximo programa? Bora, José. Pessoal, se você achou esse papo importante, vamos divulgar, vamos compartilhar. Não esquece de dar o like aí, apertar o sininho e bora pro próximo programa. Obrigado, Léo. Valeu, Zé. Obrigada, Léo. Tchau, Gi.